A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, segundo dia de debates aqui na Rádio ABFM. O meu nome é Rui Pires da Silva e encontramos aqui na Sala dos Fundadores, no Museu de Ovar. E hoje temos para debate Henrique Araújo e Mário Manaia, do Movimento 2030 e do Bloco de Esquerda. Boa noite a ambos. Dizer-vos que me podem ver, a mim e ao debate, no Facebook, em facebook.com/radioabfm, ou então em ouvir-nos em 98.7 em frequência modulada. Vamos estar aqui até bem próximo do sinal horário e depois, a seguir, voltaremos com um segundo debate. Mas para já, vamos a este frente a frente, em que tem como tema sustentabilidade e habitação acessível. Uma vez mais, boa noite a ambos. Boa noite, Henrique. Boa noite, Mário. Muito boa noite a todas e a todos os que estão aqui na sala e quem nos ouve lá em casa também e através da rádio, claro. Muito boa noite, caro Rui Pires. Eu quero agradecer então o convite que me foi formulado, cumprimentar a ABFM por uma vez mais trazer aos nossos ouvintes aquilo que é a questão política do município de Ovar. É muito importante. Deveria ser mais vezes durante estes 4 anos, e tenho que o dizer, mas também esta é a altura necessária para o fazer, e muito bem. Cumprimentar Mário Manaia. Temos-nos encontrado ao longo destes 4 anos em todas as Assembleias Municipais. Creio que nunca faltaste a nenhuma, eu também não, creio eu. E, portanto, um bom trabalho para ti, um bom trabalho também para explanar as tuas ideias, igualmente. Mário Manaia, e pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então. O sorteio ditou que começa o Henrique Araújo, do Movimento 2030, e a primeira questão, Henrique, prende-se com a reabilitação urbana sustentável. Ovar tem tido construção privada de novos focos, provavelmente não aquilo que se desejava para um município, mas há zonas antigas e degradadas por reabilitar. Que plano é que o movimento tem para a reabilitação urbana e com que critérios é que se consegue garantir a sustentabilidade? O Movimento 2030 defende um plano nesta área muito alargado, que vai incluir não só a reabilitação urbana, mas também o próprio investimento, os próprios licenciamentos, e, portanto, nós entendemos que a reabilitação urbana, por si só, será mais difícil de pormos em prática um projeto que traga resultados a curto prazo, face ao estado a que chegou o nosso edificado no município de Ovar. E não é só no centro de Ovar, é por todo o município. Ainda hoje andámos em São João de Ovar e pudemos verificar que realmente o edificado está com grandes dificuldades para poder então rejuvenescer e para poder ser feitos investimentos para modernizar as próprias pessoas. A vida está cara, está difícil. Posso-vos partilhar que assumimos ainda hoje em São João de Ovar, ao analisar um cidadão que estava a reparar a sua casa, que o município de Ovar pode pensar em criar uma rúbrica financeira para a reabilitação de edificados, onde os próprios casais, nós não podemos estar sempre a querer investir e a alocar verbas para pessoas que precisam realmente dessas verbas para ter uma casa, mas sim para aquelas que trabalham e mesmo a trabalhar não conseguem chegar à reabilitação, e o município de Ovar, em estratégia, conseguir dar um fundo, dar um apoio para reabilitar muitos edificados que existem, não só no centro, mas também na periferia, ou noutras freguesias. E dizer que essa reabilitação só poderá ser possível se nas outras áreas do investimento do edificado, seja nos licenciamentos, seja nos investimentos municipais, seja no apoio ao investimento particular, possa criar maior valia para que se gere fundos para que se possa reabilitar o edificado existente que está em mau estado. Muito bem. Mário, qual é a posição do Bloco em relação a este tema, que tem sido também tão caro para vocês, que é a questão da reabilitação urbana e, acima de tudo, da sustentabilidade? Partilhas desta opinião do Henrique, ou a forma como vocês têm para a reabilitação urbana no centro da cidade é diferente? Bom, obrigado pela questão. Na verdade, aqui em Ovar, nós já temos estabelecido alguns
não é só em Ovar, não, no país inteiro, formas de reabilitação através das ORUs, portanto, e das operações de reabilitação urbana, e das ARUs, que são áreas de reabilitação urbana. E aqui em Ovar está definido isso. E qual é a vantagem? Ou quais são as regras, no fundo? São definidas uma série de benefícios fiscais, redução do IVA de materiais e também de mão de obra, e uma série de outras situações, incluindo benefícios ao nível da eficiência energética, que aliás está previsto em PDM, mas ainda não está sequer regulamentado, o que é péssimo. Bom, o que é que nós identificamos nesta área? É que só há uma ARU definida aqui em Ovar, e nós temos várias freguesias com mais pequenos centros históricos, não são bem históricos, mas centros mais antigos, no fundo, não é? E, portanto, para fazer para chamar, no fundo, os privados, neste caso, a fazer a reabilitação, é preciso expandir, criar novas áreas de reabilitação urbana, exatamente para levar às outras freguesias. Esta situação por si só não vai resolver o problema da habitação, o problema da crise da habitação que nós temos hoje em dia, não é? Como vocês todos sabem, quer dizer, a mim toca-me no bolso, o nosso país tem tido um aumento enorme dos preços da habitação, aliás, um dos países do mundo com maior aumento, e o preço das casas quase que duplicou. E isto tem, obviamente, consequências nos gastos de habitação, onde mais de metade das famílias, onde mais de metade do rendimento das famílias é gasto para o acesso à habitação. Mas em Ovar é um bocadinho pior. Vou dar aqui alguns números. Ovar surge como o 5º concelho ao nível nacional com mais pessoas a viver sem teto, portanto, no fundo, sem abrigo. De acordo com o inquérito de caracterização de pessoas sem abrigo, que é o ENIPSA 2017-23. Ovar tem cerca de 20 mil agregados familiares que vivem em situação de carência financeira no município. São 74% da população que vive em carência financeira. Isto é um levantamento da Estratégia Local de Habitação. Mas consideras que a forte aposta naquilo que é a reabilitação urbana podia, de certa forma, colmatar, e pedir uma resposta muito curta para passar também para o Henrique? É evidente que pode ajudar, mas a iniciativa privada por si só não resulta. Muito bem. Certo. Henrique, Ovar tem uma das primeiras cooperativas habitacionais que nasceu em Portugal. Com a pressão habitacional a crescer, faz sentido voltarmos a criar este modelo de cooperativas habitacionais e criar aqui, de certa forma, uma alternativa à promoção pública tradicional? Até porque já tivemos uma experiência com este modelo. Eu diria que faz sentido acabar a que está. Ou seja, a cooperativa que temos da Habitovar, que está por concluir as suas habitações, já uma parte que não está concluída, nós devemos criar um modelo que se possa concluir o que falta das habitações na Habitovar. O bairro São Cristóvão está, embora esteja lá um auditório que está todo abandonado, até está à venda, mas no bairro São Cristóvão, mas a Habitovar está por concluir. Ora, nós nunca poderemos intervir profundamente na Habitovar, no que é o espaço público, sem acabar ou concluir as habitações que lá estão. E é aí que o município deve, primeiro, juntamente com a Habitovar, terminar o projeto que está lançado, está mapeado, está implantado em termos do que é Está incluído dentro do plano pormenor. Está no plano pormenor e, portanto, deve o município aproveitar essa janela de oportunidade. É este o nosso pensamento. Mas eu queria voltar aqui atrás para dizer o seguinte. Enquanto um casal que ganha o salário mínimo, ambos, e ao final do mês sintam que não vão conseguir nunca ter uma habitação sua, não vai ser possível resolver quase coisa nenhuma. O que está a acontecer é que as pessoas vão trabalhar todos os dias, recebem os seus salários e não conseguem rendimento que permita sequer pensar em ter uma habitação, mesmo uma que seja de baixo custo. Ora, isto é um problema estrutural que não se resolve só a fazer casas para dar ou para ceder. Isto é um problema que tem que se resolver em termos do que são as famílias terem rendimento que chegue para poder ser elas próprias a querer as suas habitações e a trabalhar e a lutar por elas, como já aconteceu há uns anos atrás.
Eu diria que no plano habitacional, se o município não criar maior-valia nesta área, nós temos empresários que não investem no município de Ovar. Nós temos que ter uma balança entre a oferta habitacional, entre o privado, digamos, que faça um investimento, em que crie maior-valia, crie riqueza, em que o município possa crescer também com essa maior-valia e depois possa ter rendimento suficiente para aplicar naqueles que mais necessitam. Se nós não equilibrarmos essa balança, será difícil sairmos do ponto onde nos encontramos. Eu compreendo a ARU, conheço a ARU, já conheço, sabem que eu estive em funções, eu conheço perfeitamente. Levar a ARU para outros núcleos de densidade populacional não tem as mesmas características que tem aqui o centro de Ovar. Tem que ser bem medido. São novas ARUs. São, mas em termos de abrangência, a densidade... Mas o nível do cadastro é semelhante e, portanto, é perfeitamente viável. Aliás, muitos municípios por este país fora fazem exatamente esta estratégia. O MARU, no meu entendimento, ou no nosso entendimento, deve conseguir comportar determinada área e determinada densidade populacional com um objetivo e uma estratégia. Há freguesias que merecem determinados pontos e o MARU, mas há outras que pode não justificar. Tem que ser algo bem pensado, bem visto. Se nós nem conseguimos concluir o ARU ou dar as grandes oportunidades do ARU do centro, o município já tentar fazer novas ARUs sem concluir esta, acho que deve focar no que está. Ainda agora falando sobre a Bitobar, vamos terminar o que está por concluir, digo eu. Muito bem. Mário, volto à questão, aqui na questão do apoio às cooperativas de habitação. Sim. Partilhas com a opinião que o Henrique deixa que primeiro deve-se terminar o projeto, concluir a Habitobar e depois até terminar com a própria Habitobar, ou pelo contrário, sentes que deve-se criar mais cooperativas habitacionais? Bom, nós temos que olhar um bocadinho o que é que está, o que é que está a acontecer lá fora, noutros sítios, nomeadamente na Europa do Norte, do Centro, e também aqui em Espanha. A Habitobar, como nós sabemos, foi responsável pela construção de imensos fogos, tenho aqui 380, um centro social mais recente, fantástico, que chega às idades todas, e também há outra cooperativa em São Cristóvão, em Valga. Bom, mas tem outras características completamente diferentes. Mas estes novos modelos que estão a ser testados, aliás, não é de agora, já há muitos anos, no centro e norte da Europa e em Espanha, eu falo do caso espanhol, em que há, sobretudo na Catalunha, que eu conheço melhor, há uma vertente de cedência de direito de superfície. Portanto, são terrenos camarários que são cedidos, ou com um contrato de direito de superfície durante vários anos. Não há proprietários, há residentes, portanto, a figura legal é diferente. E, portanto, para evitar a privatização dos fogos. Foi uma grande asneira que aconteceu aqui em Portugal, a privatização de fogos fogos de habitação, na década de 90 e depois, mais de 2000, e que quer dizer, foi habitação pública feita com o dinheiro dos nossos bolsos. No meu caso era dos meus pais, dos meus avós, não é? E, portanto, para se tornar um veículo privado e um ativo, no fundo, privado. Não é? Portanto, nós defendemos que é uma excelente oportunidade esta situação que nós temos em curso do PRR e outras que estão a ser desenhadas e que já estão a ser até lançadas na União Europeia, para aumentarmos, para expandirmos a habitação pública em Portugal e em particular em Ovar. Só para ver se conseguimos perceber, mas a ideia seria que existisse uma cedência dos solos, mas quem é que faria a construção? Seria o privado ou o público? Há vários métodos, mas é a cooperativa que faz a organização do sistema e, portanto, contrata privados. Há situações, isto de acordo com o modelo catalão, não é? Há situações, depois também há cooperativas de projetistas, há o próprio Estado na Catalunha que faz alguma assistência técnica. Bom, são modelos que têm que ser adaptados à nossa realidade e, aliás, já estão a ser testados também em Lisboa e Porto. Muito bem. Henrique, já se falou sobre a questão, abordaste também a questão das freguesias mais longínquas da
da sede do município. Ovar tem várias freguesias e grande parte delas bastante distantes da sede do município e acabam por ficar, de certa forma, em zonas com menores ligações a serviços. Aqui na questão do Movimento 2030, o que é que propões que se possa criar para encurtar esta distância entre o cidadão de freguesias mais longínquas em comparação com aqueles que moram no centro da cidade? Nós temos uma proposta estrutural nessa matéria, mas eu antes queria só dar aqui um preparozito. A cooperativa São Cristóvão é em Ovar, não é em Valga, para os ouvintes lá. Pronto. Não, foi a informação então que eu analisei que não estava correta. Portanto, dizer-vos que quem ganhar a Câmara Municipal de Ovar vai ter um problema em mãos gigantesco. Estamos a falar nas habitações que vão ser construídas. Foram detectadas 317 ou 317 agregados familiares que precisam de habitação. Foi o documento que produziu a Câmara Municipal, na Estratégia Local de Habitação. Está aqui. Sim, não foi só a Câmara, teve o contributo dos vários partidos, das várias forças também da comunidade. Muito bem. Das IPSS. Mas foi o número identificado. Ou seja, não foi só a Câmara, foi uma série, foi uma Mas comunidade. foi o número que conseguiram identificar. Está aqui o facto, conclusão. Certo. 317 agregados foram... Esse é o número inicial, entretanto aumentou, não é? Não, o que aumentou foi a alteração do pacto com o Governo. Não aumentou as famílias, aumentou o pacto. Ou diferenciou foi o pacto, em termos do que é o financiamento, certo, dado às rúbricas financeiras que incluía. Ou seja, o acordo foi feito com o Governo, teve uma alteração em setembro de 2023, quando o contrato foi em 2021, e a alteração não foi nos agregados, mas sim, derivada das condições financeiras, foi... Sim, mas foram identificados mais agregados, estes é que foram identificados como os mais necessários, dos mais... Quer dizer, era quem vivia em piores... Quem vive em piores condições, das piores condições, atenção. 317, não há problema nenhum, e o contrato que foi feito com o nosso Governo foi alterado em setembro de 2023. O que é que eu quero dizer com isto? O problema que nós temos, irmãos, é que no Orçamento Municipal de Receita para 2025 foram contabilizados com o edifício da habitação da Dona Maria, com o edifício da Rua do Seixal e com os 30 fogos de Volga, uma série de verbas que estão incluídas aqui no pacto que fizemos, ou no acordo que fizemos com o Governo para Receita. E, por exemplo, a Avenida Dona Maria não está contabilizado para 26, nem o Seixal para 26. Mas nós fomos ver, e neste momento, efetivamente, só foram concluídas 5 habitações. O Sargaçal está em tijolo, por exemplo. O edifício da Dona Maria ainda andam a colocar caixilharia. O interior está todo por fazer. O do Seixal não tem carpintaria, não tem eletricidade, também está todo por acabar. O que é que está a acontecer? Existem outros municípios que, para atacar o primeiro direito, criaram um grupo dentro da Câmara só para este objetivo. E é o que temos que fazer. Seja o Movimento 2030, é um conselho que eu dou a qualquer colega que assuma a responsabilidade de governar a Câmara Municipal. Ou cria um grupo com um objetivo bem claro, para não se perder o dinheiro, ou para não perdermos parte do dinheiro. Estamos a falar num contrato que foi superior a 35 milhões de euros, e que neste momento pode-se ver pelos documentos que em 2025 nós não vamos conseguir essa receita que nós não estamos a concluir. Em 2026 termina, nós compreendemos que vai ser como o PEDU, que tivemos um overbooking, e que tivemos que depois fazer um outro esforço no Jardim Garrete para recuperar cerca de 800 mil euros, só que isto nem sempre corre da mesma forma. Ora, o município, é por isso que nós estamos a defender, vamos pegar no que está, tentar recentrar para terminar o que está, não perder um euro do financiamento que temos aqui já alocado à Câmara Municipal de Ovar, e então depois partir para estes novos investimentos que estamos a falar na habitação. Nós temos uma ideia de, em Arada, na freguesia de Arada, tem lá muitos terrenos, à cidade da autoestrada, da variante, à 29. O município deve comprar essas áreas de terreno enormes, deve loteá-las e pôr à disposição a preço de custo. Nós não somos de acordo à cedência, nós somos de acordo a criar condições para as pessoas poderem seguir. Ou seja, o município loteia, adquire as propriedades, cria novas zonas habitacionais só de terreno e dispõe a preço de custo a casais jovens que queiram fazer a sua casa. Porque o grande problema de um casal jovem fazer uma casa ou criar o seu espaço para viver é que nem pode chegar sequer ao preço do terreno. Não é confortável um casal jovem comprar um terreno de 120 mil euros. Ou os pais podem ajudar. Ou então, caso contrário, nunca lá chegam.
Mas a venda ao preço de custo não pode fomentar depois a especulação imobiliária? É evidente. Tem que ser ao abrigo daquilo que são as necessidades e tem que haver aqui então o regulamento, tal como nós defina fizemos, os que vai critérios. definir os critérios, não é? Portanto, nós temos duas soluções. Ou criamos condições para que os nossos jovens nem sequer saiam do município, porque não sei se as pessoas ainda estão a par, mas nós estamos com um pouco mais de 50 mil eleitores, estamos com 9 vereadores, e se baixarmos dos 50 mil eleitores, vamos passar como estávamos em 2013, para 7 vereadores, com as perdas financeiras que vamos ter por causa disso. Claro. Mário, pegando aqui nesta questão que eu questionei o Henrique, que tem a ver com a questão do urbanismo e das proximidades com as freguesias mais longínquas do centro da cidade de Ovar. Que propostas é que o Bloco tem para garantir um urbanismo mais próximo, funcional e centrado nas pessoas que acabam por estar mais distantes do centro da cidade? Certo. Repare, isso tem que ver, isso é mais uma política de mobilidade, transportes públicos que nós queremos introduzir. Aliás, não somos os únicos, já existe em Lisboa, no Oeste também, a gratuitidade do transporte público. Neste caso seria rodoviário e, portanto, e trabalhar melhor. Nós finalmente temos transporte público rodoviário em Ovar, finalmente, depois de termos batalhado tanto, mas ainda não está a funcionar muito bem e vale a pena investir na gratuitidade exatamente para fazermos uma transição energética ao nível da mobilidade, ou seja, é reduzir o número de carros dentro da cidade e para as pessoas sentirem que, de facto, é possível fazerem a sua circulação, a sua vida, sem terem que investir ou sem terem que andar sempre no seu carro. Mas isto não é novidade nenhuma, isto é feito na grande parte das cidades do centro e norte da Europa, uma vez mais, são referenciais que nós temos que ir buscar, e também Lisboa e Porto, também e Coimbra, já agora, que conheço melhor, têm este tipo de visão. E, portanto, acho que Ovar não deve olhar de outra forma. Mas deixe-me pegar ainda aqui na questão do primeiro direito, que de facto, portanto, este programa está a servir. Nós valorizamos muito este programa, atenção, porque quer dizer, é um programa que tem que continuar e é um programa que está a servir. Este programa veio, vamos lá ver, isto vem da estratégia local de habitação, claro, mas da Lei de Base da Habitação e das novas políticas de habitação, que foi feito já no governo chamado governo da Geringonça, e, portanto, foram das últimas grandes reformas estruturais que houve neste país. E, de facto, está neste momento a chegar aos municípios e às pessoas que mais precisam. Se esta solução inicial, o Henrique referiu, também tenho aqui escrito, estava para chegar a quase 1000 pessoas, a questão aqui é que se criou uma expectativa de 35 milhões. Não é? E nós temos o problema tem sido a taxa de concretização do Executivo do PSD, e que tem batido recordes anualmente. E, portanto, esta taxa de execução, por exemplo, de obra, tem ficado abaixo dos 50%, mas ao nível de obra pública, portanto, a despesa, mas ao nível do primeiro direito é muito menos, é menos de 1/3, não é? E, portanto, nós podemos realmente chegar a 2026 e ter muita coisa por acabar. Mas os contratos, quer dizer, o que tem que ficar a garantir são os contratos e os prazos, etc. E, portanto, as coisas, em princípio, que também estamos a contar, esperemos, também somos otimistas, é que haja uma prorrogação de prazo, que, aliás, de acordo com as indicações que têm vindo de Bruxelas. A este nível, deixe-me só dizer o seguinte, o primeiro direito vai resolver uma parte, como já disse, dos mais... Quer dizer, das questões mais problemáticas, mas nós temos que dar resposta a outro tipo de questões. E, ao contrário do que é a lógica do 2030, nós pensamos e julgamos que temos que ir para uma habitação coletiva, portanto, multifamiliar, coletiva. E daí a nossa proposta dos 400 novos focos de habitação nos próximos 4 anos. E já agora, para lhe fazer aqui um parêntese, isto só vai permitir chegar, se for concretizado, 2,7% de habitação pública em Ovar no final desse mandato. Ora, nós temos um objetivo de 5% de habitação pública.
até 2030, que nos é dado pelo Programa Nacional de Habitação, que é uma ferramenta da nova geração de políticas de habitação. E, portanto, nós temos que olhar a estes compromissos que temos nacionais para dar resposta, e não vamos inventar respostas, as respostas já estão desenhadas e testadas por essa União Europeia fora, e são-nos dadas indicações da própria de Bruxelas, já agora, em que pediu recentemente aos Estados para realocarem fundos estruturais no esforço adicional ao investimento em áreas prioritárias, nomeadamente a habitação, mas também a habitação a preços acessíveis, a transição energética e por aí fora. E, portanto, perante este que é o maior volume de financiamento de sempre para a habitação pública, nós realmente temos que exigir respostas muito concretas e o Bloco precisa dessa força dentro da Câmara para poder exigir e fiscalizar o cumprimento destas metas. Na questão, Henrique, na questão da eficiência energética e da habitação social, já se tocou no assunto das construções que estão a ser construídas na Avenida Dona Maria II, também em Valga. Aqui acreditamos que a eficiência energética esteja garantida, mas não seja por força de lei dos projetos que são obrigatórios, mas ao VAR tem mais habitação social e aqui, de certa forma, até tirando um pouco a visão da habitação social e concentrando na eficiência energética e na pobreza que ela também gera. O 2030 acaba por ter alguma medida concreta para isto, tendo em conta que temos dados que também acabam por ser assustadores, principalmente no inverno, as pessoas mais idosas, o que sofrem com, neste caso, com a falta de aquecimento. Qual é a posição do 2030 nesta problemática? Sobre a pergunta que me faz, eu antes gastava aqui só um minuto para responder à questão das freguesias, a proximidade ao centro. Dizendo que todos nós sabemos que o município vizinho está a crescer para cima da nossa freguesia de Macedo. Quando falas... Vizinho. Sim. Para cima da nossa freguesia de Macedo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a estratégia, que agora vai haver lá um investimento ainda muito maior para unir o lado da Cruz ao lado da Avenida Sá Carneiro, criar uma grande praça ali e um túnel que vai dar ao hospital, vai fazer com que as nossas freguesias, com naturalidade, cheguem mais rápido ao município vizinho que ao centro do nosso município. Ora, o Movimento 2030 traçou nessa matéria uma avenida que vai passar na parte poente da linha férrea, que vai ter apenas 5 rotundas: Rotunda das Pedras, Rotunda dos Albinos, Arada, os Albinos em Arada, Maceda, Cortegaça e Insmoris. Porquê? Para que qualquer cidadão do norte do município chegue rapidamente ao centro do Alvar ou vice-versa. E não tenha a tentação de ir para cima, para o município vizinho, procurar serviços ou outras áreas. Queremos tentar fechar entre nós a mobilidade entre os dois polos para que os cidadãos, lá está, não sintam muita mais facilidade em ter que ir para cima da linha para ir ao município vizinho, porque ele está a crescer para nós na zona industrial e nos serviços. E também quero dizer, de aproveitar o tempo da antena, já não tenho muito. Mas deixa-me só deixar-te aqui um ponto. Mas a maior parte dos serviços que tu identificas, que as pessoas identificam no concelho vizinho, as pessoas conseguem encontrar esses mesmos serviços em Ovar, porque senão criamos uma via de comunicação, mas depois se não houver lá o serviço não vai resolver muito. Eu estou a falar em padrão de vida. Muito bem. Em comércio local, em restauração, em os pequenos empresários, porque quando começamos a ir muito para os municípios vizinhos, começamos lá a fazer outras coisas e o dinheiro começa lá a ficar. Nós não podemos atacar a habitação social com o município empobrecido. Quando nós temos condições financeiras, nós não chegamos lá. Diria também que na questão, e queria referir que todos os nossos projetos estão quantificados, são comportáveis no orçamento municipal, nós não somos megalómanos. O dinheiro está já preparado para tudo o que nós anunciamos. Dizia também na questão da eficiência energética. Naturalmente que o município que sobrou, entre aspas, 10 milhões no orçamento passado, que não executou 10 milhões, porque a Câmara Municipal paga 17 milhões de salário, que tem mais de 800 funcionários, tem muito recurso humano alocado à despesa e no funcionamento da despesa, e depois não tem condições, não é por não querer, para pôr em prática o que é investimento. Ora, com 10 milhões de euros que sobrou do orçamento em 2024, na prestação de contas, e o Mário Maneia pode confirmar porque estava na Assembleia Municipal, é fácil alocar uma verba para termos formas de auxiliar, então, a eficiência energética naqueles que mais precisam, os idosos particularmente. E temos condições financeiras para isso.
De que forma? Nós não vamos chegar... Nós temos casas antigas com lareira, com telhas de zinco, nós não podemos alterar a casa. Tem que ser visto caso a caso, tem que ser visto com as próprias pessoas e com alguns gabinetes que fiquem com essa responsabilidade e que sejam sérios com a Câmara Municipal de Ovar. Até porque há candidaturas próprias também Exatamente. depois para ajudar nessa mesma questão. Mário, há muito por fazer naquilo que toca à eficiência energética. Há algum ponto mais importante que o Bloco identifique para Ovar nesta temática? É evidente que essa é uma situação também, quer dizer, não é central na medida em que está aqui a faltarem mesmo casas e tetos para as pessoas. Mas também é preciso garantir que as casas e os tetos tenham qualidade e eficiência energética para depois quem lá vive. Exatamente. Quer dizer, nós já há 4 anos tínhamos lançado esse repto e eu tenho vindo na Assembleia Municipal a chamar a atenção. Tínhamos lançado o repto da Casa Eficiente, que vamos repetir. No fundo, um gabinete camarário para a assessoria técnica, a própria mediação e apoio a candidaturas e acesso a linhas de financiamento ao dispor dos municípios. E, portanto, para permitir exatamente para que o pequeno proprietário, as pessoas que não conseguiram chegar a ser integradas na medida do primeiro direito, que possam, através de outras formas, ser ajudadas para fazer obras nas suas casas e, portanto, melhorar o nível de eficiência energética. Mas deixe-me dar aqui também mais um dado. Eu, ao longo destes 4 anos, na Assembleia Municipal, tenho vindo a chamar a atenção, de forma construtiva, como tento sempre, e estava a ver, quer dizer, eu ia consultando, é uma área que eu toco também ao nível profissional, e, portanto, ia consultando as linhas do PRR e o que é que ia saindo e o que é que estava em vigor, etc. E, portanto, eu fui vendo, como quem vê comboios a passar, uma série de componentes para edifícios públicos, para aumento, para a melhoria da eficiência energética e para a produção energética, portanto, painéis fotovoltaicos e por aí fora, e fui chamando sempre a atenção que está isto, atenção, isto assim assado. E aquilo que me foi dito, assim, de forma até um bocadinho abrupta, não é? Porque eu estava a referir-me aos edifícios municipais, que são muitos, não é? O edifício da Câmara. Eu disse, bom, este edifício é classificado e aqui não podemos meter nada, como se eu me estivesse a referir àquele edifício. Ou seja, não há aqui uma visão, uma abertura de oportunidade e nem tampouco o meu contributo foi bem-vindo, pelos vistos, não é? Pronto. Muito bem, ficamos por aqui, ou seja, chegamos ao final deste debate. Para concluir este debate, cada um dos candidatos dispõe de uma pergunta para fazer ao outro, que depois, por sua vez, cada um tem 2 minutos para responder. Começa a fazer a questão o Henrique ao Mário. Pedia só que não se alongassem muito na pergunta e depois o Mário tem 2 minutos para responder. Muito bem, muito obrigado. A minha pergunta também é bastante pequena. E se me permitisse na pergunta, eu só queria referir na questão da via que falámos, que já falámos com a Infraestruturas de Portugal no sentido de solicitar a possibilidade de um apiadeiro na nossa freguesia da Arada para servir a zona industrial, e que foi vista com bons olhos no quilómetro 430, que é antes de 30, 40 metros, creio eu, ali de uma empresa que está a seguir à ponte. Mas pronto, foi visto com bons olhos. Dizer que eu, pessoalmente, em 2018, entendi que o município de Ovar não podia estar refém de um partido político. Essa é a questão? Não, já dizer. E, portanto, é que o tempo já acabou, não é? Como não podia o tempo já Eu acabou. a mesma tolerância Por amor de para fazer o partido político, entendi deixar o partido político e dedicar-me só ao município de Ovar. E o que eu pergunto é se Mário Manaia, atendendo a todos os problemas que temos no município, e alguns que lutamos em conjunto, como a questão da floresta e outras mais, se estarias disponível a deixar o partido político, ou digamos a defesa do Bloco de Esquerda, só pelo município de Ovar, como eu fiz, e passar independente? 2 minutos, Mário, para... É uma pergunta muito bonita, mas eu defendo valores, defendo valores de um partido que não nasceu ontem, não nasceu por causa de sonhos pessoais, não é um partido unipessoal, é muito mais, é um partido que chega a Bruxelas, chega ao mundo inteiro, daqui a nada esperemos que chegue também a Gaza, e, portanto, os valores valem muito mais do que qualquer convite para cargo ou coisa que o valha. Ainda assim, como sabes, temos muitos temas e muitas posições que partilhamos, não é?
E ao nível da floresta, ao nível também da saúde, e fizemos estas batalhas e espero continuar a fazer essas batalhas também. E a ter-te como do meu lado, ou do lado correto da batalha. Assim é que é. Ainda te resta 1 minuto e 3. Se quiseres usar este tempo para algum ponto, o tempo é teu. Já agora, deixe-me então aqui referir mais 2 ou 3 Foi uma pergunta questões. longa, mas a resposta curta. Não, porque não tem muito que se lhe diga, não é? Porque esta história do vestir a camisola, já agora acaba, esta história do vestir a camisola do OVAR, etc., é uma história muito bonita, quer dizer, recorda-se quando o Bloco de Esquerda, na última negociação do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda de OVAR levou ao Parlamento uma proposta para a reabertura das urgências hospitalares. Foi chumbado pelo PSD do deputado, o engenheiro Salvador Malheiro, e não foi chumbado, mas fizeram uma abstenção, o PS fez uma abstenção, ou seja, deixou cair a medida. E depois, quando isso foi debatido aqui, na Assembleia Municipal, ai Jesus, porque quase que me queriam deitar à fogueira, porque as pessoas daqui não têm nada a ver com as pessoas de Lisboa. Ora, nós no Bloco temos uma cara, e portanto é aqui, em Ovar, em Lisboa, no Parlamento, em Bruxelas, e esperemos nós também em Gaza. Muito bem. Mário, com a mesma tolerância de tempo que cedi ao Henrique, deixo-te para lançar a tua questão e o Henrique depois tem 2 minutos para responder. Bom, só aqui duas notas muito curtas. Ao nível da estratégia local de habitação ainda há bastante para fazer. Ainda temos uma carta municipal da habitação para fazer. Estas coisas, em princípio, não devia ser o candidato A ou B a lançar o projeto assim assado. Devia ser feito com os técnicos. Tem de ser feito com os técnicos camarários para não termos, outra vez, dissabores como tivemos de situações semelhantes, ou de uma situação semelhante que foi com os Moristur. Muito bem. E também falta eventualmente, mas está previsto o Conselho Local da Habitação. Pronto, e nesta matéria vou então à questão. Sim. Pronto. Bom, isto aqui eu fiz já agora, não é uma questão que eu lancei uma sondagem e possibilidades, e esta aqui ganhou de longe. Portanto, é o que mais interessa ao público. Tente ir mais direto à questão. É o que mais interessa ao público. Depois temos outro debate. Mas muito rapidamente, assim. Bom, o Henrique foi do PSD durante vários anos, foi assessor do ex-presidente de Câmara, o engenheiro Salvador Malheiro. Eu pedia que fosses mesmo direto à questão. E esteve a trabalhar com ele como assessor durante parte do projeto dos Moristur, nomeadamente na relação com a empresa que depois foi contratada para fazer as alterações projetuais. Empresa esta que, anos mais tarde, já se viu, aliás faz parte do relatório que nós fizemos. E a questão que deu muitos problemas e erros que foram identificados. Mário, não me leva mal, mas ou vai diretamente muito à questão bem, e muito passar bem. o tempo ao Henrique. A questão que eu coloco é o que é que correu mal nessa relação profissional e qual é o comentário que tem que fazer ao próprio processo dos Moristur. Já conversámos sobre isso. Henrique vai ter 2 minutos. Vou dar uma compensação extra por este Preciso. Mas tempo. antes de falar dos Moristur, porque eu não fugi a ele, que eu fui aquele que foi à comissão onde também lá estavas, não é? Como sabes. Depois de não me terem dado qualquer documento, e levei uma carta escrita com tudo explicado. Exatamente. E, portanto, não é verdade que eu lidei com o empreiteiro dos Moristur, tu sabes. Porque eu disse-o lá e está eu não escrito. estou a dizer empreiteiro. Agora vamos permitir diálogo. Não, mas eu não disse empreiteiro. Disse projetista. Estamos com o tempo contado, que não vai não disse as pessoas lá em questão casa, de pergunta. as pessoas lá em casa, nestas matérias seríssimas, desculpa, Maneiro, agora dás-me licença, não podem ser induzidas em erro. E ficou lá bem claro, e está lá no relatório, de que Henrique Araújo não lidou com o empreiteiro dos Moristur porque saiu antes, e tu sabes que está lá a carta. E foi uma carta aberta. Eu referia-me ao projetista. Mário, não querendo ser indelicado, mas nós não podemos confundir os nossos munícipes, porque a história dos Moristur, que vai dar muito a contar, não a empurrem para o Henrique, porque eu não a aceito. Ok? Pronto.
Então eu queria dizer, o Henrique nos teve vários anos no PST, teve 2 anos e 4 meses. Não foi vários, 2 anos e 4 meses. Porque toda a gente sabe que eu só entrei em outubro de 2015 na Câmara Municipal de Ovar e em fevereiro a março anunciei a quem direito, aliás, já tinha anunciado em 2017, mas anunciei a minha saída. Isso foi muito público. Eu queria então, estando este esclarecimento dado, aproveitar o tempo para dizer o seguinte, isto é importante para os nossos ouvintes, que eles querem saber o que é que nós vamos fazer, porque eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu não quero ser oposição, eu quero fazer e governar. Nós pretendemos alterar a DPOM. Porquê? Estamos aqui a falar em habitação, mas esquecemos que as pessoas estão 2, 3 anos à espera de uma licença. E queremos uma nova divisão de obras particulares. Não é possível que o investidor queira fazer aqui um investimento e esteja 2, 3, 4 anos à espera da licença. Portanto, queremos criar uma nova DPOM em que a que está fica com os processos que estão para trás e a nova vai tratar de novos procedimentos. Já anunciámos 60 dias para entrega de licenciamentos, desde que não careçam de parceiros externos. Como é que se conseguem? Nós não podemos ter divisões de valor que não trazem desenvolvimento ao município a este nível, com mais funcionários que tem a DPOM. A DPOM tem menos funcionários que algumas divisões. Terminava. Eu peço desculpa, mas agora não é que os prazos não posso permitir que haja diálogo. Os prazos são geridos para terminar, a nível nacional pela portaria. Portanto, onde todas as imobiliárias terão acesso a um balcão municipal, onde um gabinete irá ter a resposta para uma certidão, para um pequeno documento, não tem que vir o município de São Vicente Pereira ao VAR buscar um documento. Muito bem. É isso que nos fazemos. Muito obrigado. O documento eletrónico, isso parece-me bem. Mais trabalhosa para mim enquanto moderador. Agradeço ao Henrique e ao Mário a vinda aqui à AVFM. Quanto a nós, marcamos encontro às 10, aqui neste mesmo local, em que vamos ter o Fábio Costa do Chega e Domingos Silva do PSD. Até lá, um abraço. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.